Fala, meus amigos, minhas amigas, sábado de muita chuva no Rio de Janeiro, mas nem por isso o Gigante Glorioso deixa de chegar junto aqui na segunda edição com as últimas informações do Botafogo. Vamos lá, galera. É claro, né, que ainda vamos reverberar aí como é que tá o sentimento dos jogadores. Pude falar com um representante do Botafogo, não vou falar aqui quem é, mas conversei com um representante do Botafogo que inclusive ontem respondeu a um jornalista que a equipe está muito bem preparada para esse tipo de pressão, tá? E disse que pode estar no Uruguai a partida Peñarol e Botafogo e rechaçou qualquer hipótese de esse time do Botafogo faltar com confiança, né? E eu tenho plena certeza disso, até pelo gabarito dos jogadores que estão nesse elenco do Botafogo e pelo treinador que a gente tem. É um treinador que assume os pepinos, né, as pendengas, ele assume, trata com o grupo internamente, não joga ninguém no fogo para a imprensa. Tentaram, né, falar do Luiz Henrique e tal, ali do lance do passe errado, do erro no drible, né, e ele automaticamente assume a responsabilidade e fala que com o grupo se conversa depois. É um treinador líder, né? Por isso tem o grupo nas mãos. E do que eu fiquei sabendo agora, tá? O Luiz Henrique, que é um jogador que se cobra muito, mas também ao mesmo tempo é um atleta que tem dificuldade de dar o peso ideal, o peso justo das partidas, porque é um cara que joga do mesmo jeito um amistoso, uma final. E o Arthur Jorge tem puxado a orelha do Luiz Henrique nesse sentido. No sentido de, amigo, é decisão. Decisão não dá para jogar do mesmo jeito que você joga uma partida de 3 pontos. Ó, é uma partida de 3 pontos, mas ela é decisiva. Então não dá para jogar como se tivesse 2-0. E eu já falei para vocês que quem trabalhou com o Luiz Henrique na base, no profissional, ele é esse jogador que tende a não sentir a pressão. Ele joga do mesmo jeito. Isso é bom e é ruim, né? Então o Arthur Jorge, que já vinha puxando a orelha do Luiz Henrique, teve uma conversa com o jogador, no sentido de dar total apoio, confiança total. É um atleta que brilhou na data FIFA, mas que precisa entender que a decisão, a seriedade com que o Botafogo precisa enfrentar esses próximos jogos, especialmente o de quarta-feira, exige uma mudança de postura do Luiz Henrique em determinados momentos do jogo, né? A gente tem até observado o Arthur Jorge tirando o Luiz Henrique em alguns momentos, já vimos isso na Libertadores muitas vezes, né? Exatamente por conta, do desgaste, 2, porque às vezes é um jogo em que você precisa ter um nível de concentração maior. O Luiz Henrique é aquele jogador da distensão, né? É o cara que tira o peso do jogo. E agora com o retorno do Júnior Santos, a gente fica com mais opções. No jogo contra o Criciúma, o AJ não tinha opção. O Luiz Henrique estava muito bem marcado. Ele poderia ter feito a troca pelo Júnior Santos, mas o Júnior Santos não foi relacionado, poupado exatamente para estar 100% nessa partida contra o Peñarol, quarta-feira, no nosso gramado. Então, do que eu fiquei sabendo, vou falar logo, né? John Textor reafirmou a confiança do grupo, reafirmou a confiança na conquista de títulos, reafirmou um clube, um time, toda a preparação com gana para vencer esse jogo de quarta-feira, e o Arthur Jorge teve uma conversa muito franca com o grupo, né? E especialmente com o Luiz Henrique. O jogador não pode baixar a cabeça porque errou o passe ou driblou. O jogador tem que entender que não era o momento de fazer aquilo. Agora, como todo ser humano erra, todo mundo erra, errar é humano, né? E é aprender com o erro. Aprender com o erro. No momento ali da seriedade, a bola tem que rolar. A bola tem que rodar. E se a bola tivesse rodado, a gente talvez não estivesse aqui nesse clima chato, né, de cobrança. Mas eu acredito que o Botafogo aprendeu. Algumas lições foram tiradas desse empate com o Criciúma, que não nos tira a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pode muito bem perder para o Juventude amanhã, né? Tem um novo time chegando aí no bloco, que é o Internacional. O Botafogo vai ter um jogo fora contra o Internacional mais lá para frente, né, na penúltima rodada.
Pode ser um jogo em que o Internacional esteja brigando por coisa grande, né? Título não acredito, mas por coisa grande, como uma vaga no G4. Né? Então, assim, a tendência é jogo difícil atrás de jogo difícil. O jogo fácil, em tese fácil, a gente jogou fora 2 pontos. A grande verdade é essa. Jogamos fora 2 pontos em um time que, segundo seu próprio treinador, teve a estratégia assumida de matar o jogo mesmo. A estratégia do Criciúma era o antijogo. E ele vai falar isso na coletiva, dizendo: você queria que eu jogasse de peito aberto contra o Botafogo? Queria que eu jogasse de igual para igual contra o Botafogo? Não tem como. Né? E excelente a estratégia do treinador. Conseguiu um pontinho que não estava no script do Criciúma. Né? Mas no final da rodada amanhã, a gente pode estar até mais tranquilo com uma derrota do Palmeiras para o Juventude. E lá na Serra Gaúcha, 8 horas da noite, não é nada de outro planeta. Né? Vale lembrar que o Palmeiras perdeu por Vitória em casa, vale lembrar que o Palmeiras já perdeu para vários adversários fora de casa, que o Palmeiras já tropeçou no Bragantino, um Bragantino que perdeu por Vitória hoje. Né? Vitória, time de zona de rebaixamento, ganhou do Bragantino. Né? Esse é o próximo adversário nosso, próximo adversário do Botafogo. É um time que está com muita dificuldade de vencer. Pedro Caixinha esse ano tem feito um trabalho muito ruim, né? E é a oportunidade que o Botafogo tem de vencer o jogo. Esse jogo contra o Bragantino agora é um jogo para vencer. Né? E aí o Botafogo, nesse momento, que é o momento em que a equipe está deglutindo ainda o resultado, deu segunda-feira, acabou. O treinamento é foco no Peñarol. O treinamento é focar para recuperar fisicamente os jogadores, receber novos atletas na lista de relacionados, como o Matheus Ponte, como o Júnior Santos. E o Botafogo ter fôlego, porque vai enfrentar a mesma situação, mesmíssima situação, com a diferença de jogar num gramado bem melhor do que o do Maracanã, retornando ao Newton Santos. O Botafogo, nesse momento da temporada, o Botafogo não perde há mais de 2 meses, né? Então, assim, a torcida do Botafogo, ela não precisa assumir uma negatividade que não faz sentido. Eu sei que a paixão muitas vezes nos leva a jogar a camisa fora, a quebrar a televisão, fazer essas besteiras, né? Que é só uma pessoa desequilibrada. Aí é uma questão de desequilíbrio. Você precisa buscar um apoio, né? Buscar um apoio psicológico e tal. Porque tem isso, né? Então, assim, a gente precisa tratar as coisas com as mesmas medidas. Foi um desastre o empate? Foi. Mas é um desastre que nos coloca na liderança independentemente de qualquer resultado. Ah, vai ter ganhado do Bragantino. Mas a gente ganhou fora de quase todo mundo nesse retorno. Só não ganhamos do Juventude e do Bahia. Ganhamos todos os jogos como visitante. Somos o melhor visitante do Brasil, não só do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não vejo muito mistério em chegar lá e ganhar do Bragantino. Não vejo muito mistério. Tenho visto o Galo jogar várias partidas aí. Não vejo muito mistério em chegar lá e ganhar do Galo. Como disse o Arthur Jorge, eu repito para vocês, não há ninguém melhor do que a gente. E o Botafogo precisa se acostumar, isso aí não é esse ano não, é ano que vem, 2026, o Botafogo precisa se acostumar a ser o time mais temido do país. O que o Criciúma fez, vários outros times vão fazer, que é se retrancar. Ah, vamos jogar na defesa e brigar por uma bola, porque esse Botafogo não tem como jogar de peito aberto. O Botafogo tem que se acostumar agora com isso. Todos os times do Brasil vão fazer isso, à exceção de clássicos, jogos decisivos, tal. Mesmo jogos decisivos, eu tenho certeza que o Peñarol, ele não vai jogar de peito aberto contra o Botafogo. E o Botafogo, o Arthur Jorge, os jogadores precisam se acostumar. Tem jogador que no ano que vem não precisa mais estar aí. Eu acho que é jogador que não está acostumado com essa vibe de decisão. Tem jogador que não precisa estar. Agora, a maioria, se estiver, e é claro, mais reforços chegarem, porque a luta é sempre maior, né? Principalmente quando você está no topo, porque para cair é muito simples, né? Mas estar no topo também te dá trabalho. Você precisa estar sempre se reinventando para não se transformar num time previsível. Botafogo não pode se transformar num time previsível. E essa vai ser a tarefa do Arthur Jorge no jogo contra o Peñarol. Tirar a previsibilidade do Botafogo. O Botafogo precisa ser muito mais rápido, o Botafogo precisa ter muito mais velocidade, jogar pelas pontas, saber jogar pelo meio, chutes de fora da área. O Botafogo tem que sair da previsibilidade. Ontem foi muito bom, a boa notícia de ontem, né? Tiquinho Soares.
Tiquinho Soares entrou com muita vontade de jogar e quebrou um jejum aí de meses, né, sem marcar, mais de 2 meses sem marcar. O último gol do Tiquinho Soares tinha sido contra o São Paulo, né, no fechamento do turno do Campeonato Brasileiro. Então um turno inteiro aí do Tiquinho Soares sem balançar as redes dos adversários. E balançou a rede no Maracanã bonito, Maracanã cheio, a torcida do Botafogo fez uma festa. E é bom que o jogador recupere a sua confiança, porque num jogo em que o Igor Jesus está bem marcado, está mal, a gente tem que ter a certeza de que vai entrar o Tiquinho Soares e vai dar conta do recado. E que os zagueiros vão ter dificuldade para marcar. E que é um jogador com confiança. Entrou um Eduardo também buscando o jogo e tal, claro que num ritmo muito diferente, estava muito tempo sem jogar. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, o Botafogo agora é o bicho-papão. Todo mundo vai querer tirar ponto do Botafogo. Todo mundo vai querer jogar retrancado com o Botafogo. E o Arthur Jorge vai ter que ter essa sapiência de saber se livrar das arapucas que muitas vezes vão significar antijogo, cera com 5 minutos do primeiro tempo, podem esperar isso na quarta-feira. Por isso eu digo a vocês, se o Botafogo sair com uma vitória simples na quarta-feira sobre o Peñarol, a gente tem muita chance de estar na final da Libertadores. A gente tá tendo dificuldades, né, em jogos no Newton Santos. Ganhamos do Palmeiras, por quê? Porque o Palmeiras é um time que joga de peito aberto. O Palmeiras é um time que não tem medo. O Palmeiras joga de igual para igual. E aí o Botafogo, como foi melhor nos últimos jogos, foi lá e venceu. Na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que é um time inferior, ele se trancou. Não conseguimos. O Bahia, que é um time inferior, ele se trancou. Empatamos em 1-1 na Copa do Brasil. E aí fomos assaltados lá no jogo de volta. O Criciúma, que é inferior, se trancou. O Grêmio se trancou. Então o Botafogo tem que aprender a jogar. Agora a torcida, a gente tem que jogar junto. No Maracanã houve momentos de tensão. Né? A torcida do Botafogo, por natureza, depois de Garrincha, é uma torcida tensa. Na época de Túlio Maravilha, houve uma fase de distensão, né, porque era um fanfarrão, aquela coisa. Foi uma década, até de certa forma, vitoriosa, né, um título nacional, um título internacional, alguns campeonatos estaduais, outros campeonatos regionais, né, como o Rio-São Paulo. Foi, de certa forma, uma década vitoriosa e houve uma distensão. Depois, o século XXI, tensão atrás de tensão. Somos uma torcida tensa. Para distender tem que ganhar título. É só isso. A única solução para tirar a atenção do torcedor, fazer com que o torcedor acompanhe o jogo confiando até o final. Ah, calma, cara, se a gente vai fazer um gol. Ah, 45 ainda? Vai ter gol no final, você vai ver só. Para ter essa confiança, para apoiar até o final, é título. É uma série de títulos. Tá? E a gente precisa, esse ano, continuar brigando para conquistar Campeonato Brasileiro e Libertadores. Agora, esquecer Campeonato Brasileiro, porque a gente pode fazer isso, né? Tem times que só tem o Campeonato Brasileiro. A gente tem a Libertadores, que é o torneio mais importante. Não é a prioridade, porque o Arthur Jorge já disse que não tem prioridade. Mas é o torneio mais importante. O torcedor do Botafogo quer ganhar a Libertadores. E a gente tem 2 confrontos contra o Peñarol, que é uma equipe, não dá para comparar, mesmo nível de Criciúma, então não vamos comparar. É uma equipe com muita qualidade, é uma equipe com garra, mas que tecnicamente está muito abaixo dos adversários que nós enfrentamos na Libertadores, São Paulo e Palmeiras. Mas é olho vivo, muita atenção, a gente tem o retorno do Bastos, tem o retorno do Júnior Santos, e eu acredito, o torcedor com a cabeça no lugar, esquecendo já o que passou na sexta-feira, com foco no jogo da quarta-feira, a gente tem tudo para fazer a mesma sinergia que tem feito aí nos jogos de Libertadores, em que a gente conseguiu na marra, na raça ganhar da LDU, que conseguimos na raça ganhar do Universitário, que conseguimos na marra ganhar do Palmeiras, nos classificar para a semifinal de Libertadores. É essa sinergia que tem que ter no Newton. Tá sem confiança? Tá achando que o Botafogo não vai passar? Eu vou vaiar porque não vá, fique em casa, se estresse em casa que é melhor. O Newton Santos na quarta-feira é lugar para quem vai apoiar até o final, para quem vai fazer aquelas loucuras, é tirar a camisa, é gritar, é apoiar, é para isso. Botar pressão no adversário, porque o Peñarol precisa sentir pressão. Lá no Uruguai eles vão botar pressão. Aqui no Rio de Janeiro a gente precisa fazer eles sentirem a pressão. E é claro que isso também passa muito pelo que o Arthur Jorge vai orientar esse time do Botafogo. Já acabou, sexta-feira já passou, a chuva já lavou a nossa alma, agora é confiança total para a Libertadores da América, para a gente estar lá na Argentina disputando essa final maravilhosa.
Meus amigos e minhas amigas, beijo grande no coração de vocês. Ser Botafogo não é para qualquer um, não. Não é fácil ser Botafogo. Nós somos guerreiros, fiéis. Por isso que a gente chama essa estrela solitária. Somos escolhidos e vamos até o final, sem jogar a toalha. Beijo grande para vocês. Saudações alvinegras, fui.